Bom, meu nome é Leandro e eu vou apresentar a parte de execução local do projeto desse Tech Challenge 2. Então, primeiramente, os 5 serviços principais foram clonados na máquina e para cada serviço foi criado um Dockerfile com as especificações necessárias para fazer o deploy, o início dessa imagem. As imagens foram criadas individualmente, mas também para rodar localmente foi feito um Docker Compose com todas as informações necessárias, tanto injeção de variável, também o init do banco para ele executar no início sozinho, e também as verificações de saúde para ver quando um serviço inicia para o outro iniciar, porque eles são dependentes entre si. Bom, com isso eu vou entrar aqui na pasta onde contém esses microserviços, que é um repositório Git, onde estão essas informações. Eu vou fazer o build do Docker Compose, que ele está fazendo o upload das imagens. Aproveitando, eu vou criar uma fila. Essa fila, como eu estou usando o Docker Compose, eu tive que fazer a injeção do endpoint de SQS para não se conectar remotamente, para ficar na máquina. E com isso a fila é destruída todas as vezes que a gente mata esse processo. Então aqui no caso eu já criei a lista e acredito que já tenha finalizado aqui a execução. Então agora partindo para os testes, eu tenho o auth aqui que eu já criei, né? Então eu criei essa chave e adicionei ela também na variável de ambiente para o evaluation. Então aqui ele já tem propriedade para se autenticar no recurso. Aqui eu criei uma flag que vai adicionar esse dashboard para os usuários e fiz a criação também de um alvo que vai dividir essa porcentagem em 50-50. E aqui nós temos o serviço evaluation. Antes de iniciar os testes, eu vou executar aqui o endpoint de health para ver se os endpoints estão funcionando. Então a gente vê aqui que os recursos estão funcionando. E agora eu vou fazer a avaliação em si. Na teoria, como é 50-50, eu enviando um usuário 1, ele vai dar como false ou true. E enviando um usuário 2, se anteriormente ele deu false, ele vai dar true, como a gente vê aqui. E se ele tivesse dado true no início, ele iria dar false nesse, porque eu estou dividindo metade e metade. E aqui na execução das nossas imagens, aqui a gente pode ver o serviço do Analytics e que ele recebeu ele fez o processamento, na verdade, dessa ocorrência na fila, fez o processamento dessa mensagem e salvou essa informação no DynamoDB para tratar isso daí e continuar a fila conforme eu for enviando mais mensagens aqui. Boa noite, meu nome é Stefania, eu vou mostrar a parte online, né, a aplicação rodando. Aqui a gente está na AWS, no laboratório, e como é possível ver, nós temos o cluster com o node group e os nós, e nós temos todos os pods rodando aqui. E agora eu vou demonstrar. Nós temos 18 itens aqui na tabela. Eu vou dar um curl. Vou mudar para user demo. E agora a gente consegue ver aqui que foi criado o user demo na nossa tabela.
Além disso, a gente pode ver os pods rodando e como nós criamos vários namespaces, é possível ver que cada um roda no namespace correspondente. E tá tudo funcionando aqui, tem só um de debug. Alguns dos desafios encontrados foram as limitações do AWS Academy, do Lab. Inclusive, para passar as credenciais, tá de uma forma hard-coded, né? Não está hard-coded aqui. Foi criado uma secret no Kubernetes, passando realmente os dados de login da conta dessa forma. Então, foi criado um secret dentro do Kubernetes aqui e passado dentro dos deployments para conseguir efetuar. Uma outra dificuldade encontrada foi realmente todas as configurações, porque são muitos microserviços, colocar tudo em base 64, fazer os testes. E a gente utilizou o HPA ao invés do QEDA por causa do ambiente mesmo, realmente, que é outra limitação do próprio ambiente. Outra coisa que, em termos de arquitetura, é que a gente fez o Ingress batendo no Evaluation, e para o Evaluation conseguir chamar os outros serviços, a gente colocou internamente, né, via external name. Então, ele se referencia via external name, porque está em namespace diferente. Então, foi um ponto de dificuldade, um pouco de workaround para conseguir subir tudo aqui certinho. E sobre os 3 bancos que a gente utiliza, a ideia é de ter o RDS, né? Postgres para a base de dados, que vai ser permanente. O Elastic Cache, porque ele é Redis, né? Porque ele é ephemeral. E para ser chamadas rápidas, porque ele vai ser só chamado no momento realmente da requisição. E o DynamoDB, que é um banco não relacional e serverless, para realmente conseguir ser acionado apenas quando tem a requisição da fila, né? E apenas uma outra explicação ali do Elastic Cache, ele é por sessão, né? Então, ele facilita ali a lógica de gerar uma sessão para conseguir fazer a comunicação. A arquitetura de microserviços, né? Então, que facilita muito testar e modificar apenas a parte, fora que as regras de negócios ficam separadas, né? Elas acabam conversando por si internamente dentro do pod, mas estão separadas, que facilita, e é uma arquitetura que principalmente ajuda a dividir, cada um tem o seu banco de dados, então fica no ambiente separado na arquitetura. E agora, para o teste de resiliência, o Leandro está fazendo o script ali para jogar a carga dentro, e a gente não está conseguindo bater nem de perto 70% nos pods, provando a resiliência da solução, né? Exatamente. E nós fizemos esse script para gerar automaticamente usuários randômicos e adicionar esses usuários dentro do parâmetro para enviar ali junto com a flag. Esse script nós fizemos ele em multithreading, para enviar ali num thread pool os usuários com no máximo 100 workers, e ele está enviando aí em torno de 5.000 usuários utilizando essas threads
que nós colocamos. Só que mesmo utilizando essas várias threads, eles não alcançaram os 70% utilizado ali no que nós utilizamos no CPU percentage ali, que está 70%. Mas em outros casos a gente diminuiu a utilização ali de 70% para menor, eu acredito que a gente colocou ali uns 10%, e aí nós podemos ver que as threads, elas foram, as réplicas, elas aumentaram ali.